Olá, bem-vindos a mais uma aula do Envelheciência, Formação de Professores. Eu sou a Márcia Cominetti e hoje vou conversar com vocês sobre idadismo. Eu sou uma pessoa branca, loira, eu tenho cabelos compridos, eu estou usando uma camisa azul, um colar preto de bolinhas e um óculos de armação marrom com bege. O fundo atrás de mim está desfocado. Bom, então, nessa aula a gente vai falar de um assunto muito importante com relação a todo o aspecto do envelhecimento. Nós vamos falar sobre idadismo. Mas o que seria idadismo? A gente pode usar diferentes termos para falar de idadismo. Etarismo, ageísmo, são termos que significam a mesma coisa. Todos eles se referem a estereótipos e preconceitos e discriminações também direcionadas às pessoas apenas por conta da idade. A fase da vida da velhice é cercada de preconceito que se apresenta de várias formas, assim como o racismo, que é estruturalmente enraizado em nossa sociedade. Então, existem diferentes tipos de idadismo. Ele pode ser interpessoal, então, entre as pessoas. Ele pode acontecer de uma maneira institucional, dentro das instituições, dos locais de trabalho, das pessoas, das escolas também, ou até mesmo contra nós mesmos. Nós mesmos podemos ter atitudes idadistas com relação à nossa própria pessoa. Como o idadismo se manifesta? Vocês já devem ter ouvido alguém falar, ou até vocês mesmas já devem ter falado, estou muito velha para isso, ou comentaram sobre si mesmos. É a idade que faz com que isso aconteça, não é? Então, essa é uma forma de idadismo. Outra forma de idadismo é a fragilização ou a infantilização da pessoa idosa. Por exemplo, quando a gente escuta alguém dizer: ah, esse telefone é muito moderno para a pessoa idosa. Ou ainda, olha que bonitinho aquele velhinho. Essas atitudes implicam em que as pessoas idosas não são mais produtivas, que elas são dispensáveis e que elas são infantis, quando, na verdade, a gente sabe que as pessoas idosas não são improdutivas, não são dispensáveis e também não são infantis. Muito bem. De que outras formas o idadismo se manifesta? Já foi demonstrado que as mulheres sofrem muito mais com o idadismo. E existem artistas, atrizes, cantoras como a Ellen Mirren, a Madonna, a Marieta Severo, que são muito atuantes no combate ao idadismo. Um estudo muito interessante de 2016 mostrou que em mais de 2.000 filmes, os homens com 40 anos ou mais tinham muito mais falas do que as mulheres na mesma faixa etária. E isso evidencia, então, uma disparidade significativa entre homens e mulheres com relação a esse ponto específico. Esse é apenas um exemplo dos vários que a gente tem e que demonstram a importância da crítica ao idadismo para que a gente possa promover uma sociedade mais inclusiva, na qual as pessoas possam envelhecer com dignidade e continuar a viver de acordo com as suas próprias escolhas e desejos, independente da idade que elas têm. Quais seriam essas consequências? A gente tem um vídeo aqui que vai falar dessas consequências. O etarismo, ou o idadismo, pode trazer consequências muito graves para as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. Um estudo publicado em 2016 numa revista bastante importante da área de gerontologia mostrou que as pessoas que sofrem esse preconceito, o idadismo ou o etarismo, passam a ter um risco maior de doenças crônicas e também um risco maior de mortalidade. Isso acontece porque as pessoas que sofrem idadismo acabam incorporando a ideia ou a crença de que não são pessoas saudáveis, que não vão envelhecer de uma maneira saudável. E isso leva, então, a várias consequências que culminam no aumento do risco de doenças crônicas e de mortalidade. E agora a gente precisa entender como a gente evita o idadismo. Até mesmo pequenas mudanças na forma como a gente pensa, como a gente sente e como a gente age com relação à idade e ao envelhecimento são muito importantes e vai trazer muito benefício para os indivíduos e para a sociedade.
Por exemplo, nós devemos prestar mais atenção com relação às nossas atitudes e aos comportamentos idadistas que a gente pode ter, nossos e também de outras pessoas. Nós também precisamos adotar estratégias para combater o idadismo e lutar pela criação de políticas públicas abrangentes que apoiem não somente a velhice, mas também todas as fases da vida. Existe um documento que se chama Glossário Coletivo de Enfrentamento ao Idadismo. Nós vamos deixar esse documento no nosso ambiente virtual para que depois vocês possam consultar. Esse glossário apresenta frases e expressões que a gente deve eliminar do nosso vocabulário, de maneira que a gente consiga mudar a narrativa que associa o envelhecimento apenas a aspectos negativos. Aqui a gente tem uma leitura recomendada, que é o site do Instituto da Cultura Científica, da UFSCar, no qual a gente fala, em uma coluna mensal, sobre aspectos do envelhecimento. Em uma dessas colunas, nós falamos bastante sobre idadismo, e eu convido vocês a lerem essa coluna nesse link que está aqui. Nós vamos deixar também esse link no ambiente virtual. Essas são as referências da aula de hoje. E agora, com o intuito da gente conversar e tentar entender um pouquinho mais sobre essas atitudes idadistas, eu deixo essa pergunta para a gente refletir. Se vocês já perceberam ou já vivenciaram alguma atitude idadista dentro ou fora da escola. Se você se sentir à vontade, por favor, responda essa pergunta no nosso ambiente virtual. Se você tiver dúvidas, discussões ou questionamentos sobre esse tema ou qualquer outro tema, acesse as nossas redes sociais, no @envelheciência, é o nosso Instagram, ou também envie uma mensagem para o e-mail envelheciência@ufscar.br. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.